David Anthony Burke, o D4VD, foi acusado de assassinato em primeiro grau e mais outras coisas. Hoje teve a conferência, pessoal, e foi assim. Pelo que eu fiquei sabendo, a polícia de Los Angeles, a LAPD, meteu o pé na porta e falou: vamos prender. Isso foi na quinta-feira, 5h30 da tarde, para que a procuradoria metesse o pé para que tivesse um caso pronto, forte até na segunda-feira, porque eles não aguentavam mais esperar e a população está em cima deles, principalmente a internet, que foi a internet que não deixou esse caso morrer. David Anthony Burke, o D4VD, foi acusado de assassinato e mais outras coisas. A outra acusação foi de ganho financeiro também, que ele desviveu a Celeste simplesmente para que ele continuasse com a vida dele de artista que estava em ascensão. E o que acontece? Celeste estaria ameaçando essa etapa da vida dele. Vamos lembrar que Celeste Rivas Hernandes estava com esse cara desde que ela tinha 11 anos de idade. Entendeu, gente? Então a coisa é muito mais séria do que vocês imaginam. Não, porque tem gente que nem sabe do caso e vem aqui falar um monte de merda. Você não sabe da porra do caso? Entra na minha playlist ou em qualquer outro produtor de conteúdo aqui e você vai lá e vai se inteirar do caso. Em vez de abrir a merda da sua boca pra falar porcaria aqui de uma criança de 14 anos. Teve um que veio aqui pra dizer que a Celeste era uma vagabunda. Gente, que tipo de ser humano você é? Mentir e ocultar provas também durante as investigações. Gente, esse cara é muito nojento. É muito nojento. A gente esperou muitos meses, gente, para que alguma justiça fosse feita por essa criança e pela família dela, entendeu? O chefe de polícia, o procurador-geral, que estão no caso, gente, eles são pais, eles falam na coletiva que como é triste, que eles não conseguem imaginar a dor que a família da Celeste está sentindo, mas que eles estão fazendo de tudo, que a população deveria acreditar que eles estão fazendo de tudo para que isso seja esclarecido, que o que importa é a justiça pela Celeste, o que eu concordo. Vocês lembram do David, né, gente? Ele tinha um site que ele estava vendendo camisas manchadas de possivelmente sangue, né? Que custava $38. E quando estourou o caso da Celeste, ele retirou as camisas do site, como se nada tivesse acontecido, mas a gente tem print. Ele é um bizarro, esse cara. Porra, é essa, gente? É divertido isso, é maneiro, é legal? Isso é doente. Tem inclusive um vídeo dele fazendo tutorial de como produzir essas camisetas. E aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele só tirou, e a equipe dele só tirou essas camisas de venda porque estourou 2 pessoas falando. Tem vídeo aqui na minha playlist, gente. 2 pessoas falando que tinha sangue humano misturado aí. Então, se desapareceu, se já foi vendido, é só pegar alguma dessas camisas e fazer exame. A coletiva começa com o procurador-geral Nathan Hawking, que começa a falar sobre o caso, como que eles conseguiram chegar até aqui. Ele fala: hoje começamos as acusações contra o cantor David Anthony Burke, o D4VD, em conexão com o assassinato brutal de Celeste Rivas Hernandes, de 14 anos de idade. E as acusações incluem as mais graves que o Ministério Público pôde apresentar. Assassinato em primeiro grau, com agravante, o peso e o fato do crime ter sido cometido apenas para ganho financeiro, as circunstâncias especiais junto com o homicídio em primeiro grau, acarretam uma pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e até pena de morte. E que a decisão do Ministério Público em impedir a pena de morte vai acontecer posteriormente. Acusações adicionais: atos sexuais contínuos, atos sexuais lascivos com uma menor de 14 anos, mutilação de restos mortais. Tem muitas testemunhas, tá, gente? E que eles terão que convencer um júri de 12 pessoas. Em 23 de abril de 2025, Celeste Rivas Hernandes sai de sua casa a convite de David e vai para a casa dele. Em Hollywood Hills, tá, gente? E o que acontece é que ela nunca mais voltou. Em 8/9 de 2025, o corpo de Celeste foi encontrado completamente desmembrado. Torso e cabeça num saco funerário, aqueles com zíper preto, e um outro com as pernas e braços dessa garota de apenas 14 anos. E o corpo dela foi encontrado no porta-malas frontal do Tesla do David. E aí que eles começam as investigações a partir desse período. As investigações estão sendo feitas junto com a LAPD, o Departamento de Homicídios, e o gabinete do promotor. Eu preciso fazer um adendo para vocês. O David foi preso pela polícia de Los Angeles, mesmo sem o Ministério Público ter um caso finalizado ainda. Eles prenderam na quinta-feira, às 5h30 da tarde, para que metessem o maluco, para que os caras se organizassem e estivessem pronto na segunda. Porque o David, inclusive, correria a grande facilidade da vida dele, que seria sair solto disso. Com fiança, só que ele foi preso sem fiança. O promotor fala que não houve desacordo entre eles e a polícia, só que a gente sabe que teve sim. Outra coisa que eu achei pertinente que eles disseram é que eles não têm que dar informações sobre as investigações para as pessoas. Porque se tem uma investigação em andamento, por que você vai preparar o alvo daquilo ali para a defesa dele? O procurador, inclusive, foi categórico em dizer que David estava com Celeste antes dela ter 14 anos. Jadine McDonald, o chefe do departamento de polícia, começa falando na família da Celeste que ele sente muito, que ele não consegue imaginar o tipo de dor que eles estão sentindo.
e que a polícia tá ali para comprovar que esse cara fez isso e que farão tudo por isso. Reforça que receberam muitas críticas durante as investigações, mas que as pessoas têm que entender que eles não estão ali para fornecer o que eles descobriram para as pessoas. Em poucos dias, o médico legista irá se pronunciar, né, para dizer causa de morte, como foi, tudo. Eles ainda não falaram nem onde nem como Celeste foi desvivida por David. Eles também falaram que umas testemunhas colaboraram e outras não. E também pede para que qualquer pessoa que saiba qualquer informação sobre a relação entre Celeste e David, qualquer pessoa que estava ao redor deles, que se pronuncie. E termina falando que eles estão confiantes porque eles têm muitas provas. Que loucura, gente. Demorou, mas a gente está conseguindo e a gente vai conseguir. Esse cara pode pegar prisão perpétua, ele pode pegar pena de morte, entendeu? E tem muita coisa que será revelada aí no decorrer desse julgamento. Então, vamos esperar. Qualquer coisa vocês sabem que eu trago sempre pra vocês, tá bom? E esse vídeo tá bem completo. Tá longo? Tá. Mas vocês sabem que eu não faço trabalho pela metade. Se vocês sabem de alguma coisa que eu deixei de fora, por favor, me conta aqui, tá bom? Um beijo.